Tem uma outra informação. Desafiado por integrantes do governo, Flávio Bolsonaro assinou o requerimento de criação da CPMI do Banco Master e defendeu as investigações contra Daniel Worcaro e autoridades envolvidas neste caso. O autor do pedido de abertura do colegiado, o senador Carlos Viana, revelou que, apesar das bravatas, apenas um aliado do presidente Lula apoiou o requerimento e questionou o Planalto, afirmando que quem não deve, não teme. Este é o terceiro dia de coleta dessas assinaturas para a CPMI, que precisa de 27 adesões de senadores e de 171 deputados para pedir a abertura das investigações. Deixa eu passar para o Roberto Mota, porque ontem a gente falou brevemente sobre CPI ou CPMI, um instrumento usado por políticos que não devemos colocar na mesma prateleira ou em pé de igualdade de uma investigação, por exemplo, com a Polícia Federal. Mas eu fico pensando no calendário eleitoral, e ainda que muitos digam, não, é uma ferramenta importante, tomara que avancem com a investigação no Congresso Nacional, eu coloco em dúvida se isso avançaria, porque até quem defende a CPI ou a CPMI, no fundo, deve questionar, poxa, será que isso não vai prejudicar a minha campanha? Porque tem esse elemento também, né, Mota? E quem vai decidir isso, né, Canhoto, me parece é o presidente do Senado ou o presidente da Câmara, né? O resto vai ter que aceitar a decisão que eles tomarem. Eu acho improvável a instalação de uma CPI como essa a 4 meses das eleições, porque a cabeça da maioria dos políticos está em outro lugar. A não ser que eles façam um cálculo e cheguem à conclusão de que vai ser ótimo, de que vai gerar muito tempo de TV, vai dar muitos cortes, aí talvez ela seja instalada. Mas mesmo que ela seja instalada, não tenho dúvida nenhuma que as forças do sistema vão impedir que ela funcione de forma adequada. E mais uma vez, eu preciso repetir isso, porque eu vejo que muita gente está com a expectativa de que uma CPI ou CPMI substitua uma investigação policial. A gente vive em um tempo em que as investigações servem a causas políticas. Então ninguém tem mais fé de que uma investigação vai resultar em alguma coisa. Aí as pessoas colocam a esperança na CPI, achando que a CPI vai substituir uma investigação policial. Não vai. A CPI é um instrumento político por essência. Os objetivos dela são outros e são objetivos políticos, sim. Esse é o sistema chamado de democracia republicana. Nós elegemos um Congresso feito de políticos. Ele não é um Congresso de investigadores, ele não é um Congresso de policiais. Não é um congresso de fiscais, é de políticos, eles estão lá para fazer política. É esse o jogo que nós estamos jogando quando a gente vai às urnas, todas as eleições, para votar em políticos. Então, para resumir, eu acho pouco provável que ela aconteça e eu acho que, se acontecer, não vai dar nenhum resultado que não interesse a quem está no poder hoje. Interessante quando o Mota menciona que os políticos talvez façam um cálculo. Isso vai gerar algum tipo de visibilidade? Porque o deputado, o senador, tentarão provavelmente a reeleição, né? E eles não têm o mesmo espaço, por exemplo, dos candidatos ao Executivo Federal. Talvez uma CPI ou uma CPMI dê espaço para essas figuras, para os participantes, né? Renderia certamente uma série de cortes, né, de falas contundentes para as redes sociais, né, Cristiano Beraldo? Pensando por esse lado. Pois é. O ponto é que a gente precisa ser prático, né, e reconhecer o que é o Brasil, o que é o Congresso brasileiro e quais foram os resultados das últimas CPIs que a gente acompanhou. Lembrando aqui da CPI do MST, não teve nem relatório aprovado, apesar de todas as comprovações ali, de cenas absurdas, do trabalho que foi feito dentro da CPI do MST, não teve nem relatório aprovado. Mesma coisa se a gente olhar para a CPI do INSS ou do crime organizado, o que de concreto trouxe para a sociedade brasileira?
Muito pouca coisa, né? São aqueles discursos, aqueles cortes, todo mundo dá um show. Aliás, a crítica que nós fazemos, né, com a mudança da dinâmica de votação, né, do julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal a partir da TV Justiça, em que passou a prevalecer a vaidade, os votos longos, né, as estratégias de comunicação, os media trainings para poder ficar ali de frente das câmeras. A mesma coisa a gente vê nesses palcos que têm visibilidade dentro do Congresso Nacional. Então, uma CPI do Banco Master agora, em que estamos aí há 20 dias do início da Copa do Mundo, na sequência da Copa do Mundo a gente vai estar há praticamente um mês do início da campanha eleitoral. E também, o que vão fazer os senadores? Eles vão convocar o ministro Alexandre de Moraes? E se o ministro Alexandre de Moraes disser que não vai? Os senadores vão fazer o quê? Mesma coisa com o ministro Toffoli, porque não há como investigar o caso Master sem pedir esclarecimento sobre um contrato de 129 milhões com o escritório de advocacia, em que aparentemente não há um serviço prestado compatível com este valor. E o negócio está... E esse fundo que foi revelado na semana passada, quando houve autorização de uma nova fase da Compliance Zero, o tal fundo pagava parcelas prioritariamente para o Banco BTG. Vão chamar o amigo do Fernando Haddad? Vão lá inquirir para valer? Vão chamar todos esses bancos que colocaram na praça mais de 40 bilhões de reais em CDB? Claramente, eles sabiam, nós somos pessoas comuns, eles são banqueiros. Eles estão ali todo dia vendo o funcionamento do mercado financeiro brasileiro. Eles sabiam que aquilo ali era uma história que não parava de pé, mas venderam 40 bilhões de CDB para investidores de boa fé. Eles próprios dizendo, não, pode comprar porque tem FGC, apesar do FGC ser financiado pelos próprios bancos. São irresponsáveis e responsáveis por tudo que aconteceu. Vão chamar? Vão responsabilizar? Não vão, Caniato. Não vão fazer essa investigação para valer, porque não há clima no Brasil para isso. Aí vai ficar um faz de conta, um tal de gravar corte para a rede social, porque também é às vésperas da campanha, e o povo brasileiro que paga a conta vai ficar sem resposta. Não vai ver os verdadeiros responsáveis respondendo pelos seus atos. Então, Caniato, essa história de CPI do Banco Master, sinceramente, conta com o meu mais total e completo desencanto. Não vai resolver coisa nenhuma. Só para terminar, eu concordo com o Mota, a única coisa que resolve é investigação séria e isenta. Aí sim nós vamos chegar onde se precisa chegar. Pois é, deixa eu passar para o Dávila. Dávila, a partir da divulgação do Intercept, dessas conversas, esses contatos entre Flávio e Daniel Vorcaro para financiamento ou participação ou aporte nessa produção cinematográfica, parece que isso por si só já seria o grande motivo para algumas figuras de avançar com uma CPI ou CPMI do Banco Master. Parece que esse é o grande problema do caso do Banco Master. Então, o caso do Banco Master, hoje em dia, foi transformado no financiamento do caso do filme da biografia de Jair Bolsonaro. Pois bem, mas não é preciso considerar também várias outras facetas do caso do Banco Master, que envolvem também figuras importantes, lideranças estaduais, tantas empresas estatais, fundos de pensão dos estados, milhares de pessoas que acabaram sendo lesadas. E tem muita gente que tem receio de avançar com investigação no Congresso Nacional, porque nomes de parlamentares viriam à tona. Então eu nem acho que a CPI ou a CPMI não avançaria por conta do filme. Acho que o filme, na verdade, é uma parte muito pequena, né? Tem mais a ver com os receios dessas outras figuras, não? O filme não é nem o amendoim do Festival de Whisky de Londres. O filme não é nem a castanha de 3 milhões de reais gasto com o Macallan. Não,
precisa responder às perguntas que estão no ar e que estão sendo desviadas, ignoradas neste momento. Tem muita pergunta que já foi levantada por essa investigação que até agora não temos respostas e que estão envolvidos o topo do topo da República Brasileira, de grandes membros do parlamento a ministros de Estado, a ex-ministros e até agora nenhuma resposta, nenhum esclarecimento. Vai ver, Caniato, que daqui a pouco vão mudar também o delegado de um caso aí, sabe, de um tal de Banco Master, para tentar aliviar a barra da República do Rabo Preso. O problema do Brasil é que todo esquema existe para blindar a República do Rabo Preso. E este caso é mais um deles. Ao invés de dar respostas à população, investigação séria e transparente, o que nós temos são vazamento seletivo, perguntas sem respostas e bilhões de reais desviados, tomados do nosso bolso, ainda voando por aí, sem resposta e sem destino, a não ser as contas pessoais ocultas daqueles que se beneficiaram de toda essa fraude, que hoje, como lembra sempre o meu amigo Bruno Musa, a maior fraude financeira da história do país. Chamar justamente o Bruno Musa, trazer as suas impressões. Musa, o que mais lhe preocupa quando a gente olha para o caso do Banco Master e as sinalizações de investigação em muitas frentes, né? Porque tem a Polícia Federal conectada com o Supremo, tem as investigações que acontecem no âmbito dos órgãos de controle, principalmente CGU. É preciso olhar também para as investigações feitas pelo Banco Central, pela CVM, a defesa de muitos que seria necessário avançar ou abrir uma investigação no âmbito do Congresso Nacional. A maior parte das pessoas com quem eu converso entende que não vai prosperar a investigação no Congresso. Esqueçam, há meses de um processo eleitoral ninguém compraria essa briga. Agora, o que mais lhe preocupa? A não realização de uma CPMI ou as realizações que já estão em curso e que talvez não atinjam seus objetivos? Dá para ser um combo de tudo? Porque isso é sopa de Brasil, Caniato. Ou seja, as novas que mal nasceram e já são enterradas, porque vale lembrar, há quanto tempo nós estamos falando dos escândalos óbvios do Banco Master? Alguns bons meses. Por que apenas agora começam as assinaturas mais, digamos, duras para isso? Me parece que o Brasil atua sempre na passividade. A gente responde às porradas que nós tomamos. Quando é que nós vamos, de fato, assumir o controle de um país e falar isso nós não toleramos mais? Ou nós não toleramos que instituições sejam completamente tomadas e que tergiversam as regras do jogo e deixem de lado e só funciona para alguns? Quando nós vamos assumir realmente as rédeas de um país como um todo e falar, chega, não dá mais desse jeito. Nós vamos tolerar tudo isso até, talvez, quantos mais anos da nossa história? Nós respondemos apenas aos processos que vão chegando. Tudo vai passando, uma crise após a outra, um dia após o outro, nós vamos superando e esquecendo as crises anteriores. Aqui, há quanto tempo nós não falamos de contratos milionários? Há quanto tempo nós não falamos de escândalos que, por exemplo, têm quebras de sigilo que simplesmente são anuladas? Há quanto tempo nós não falamos de sociedades de empresas por parte de fundos que tiveram correlação com o crime organizado? Por que isso? Porque novas crises vão suplantando as anteriores, umas parecem mais cabeludas do que a outra e simplesmente vai passando o tempo. E o tempo vai passando e o Brasil se torna esse país onde nós somos, infelizmente, dignos de pena. Dignos de pena porque nada acontece na atividade, apenas na passividade. Então, esse é um pouco do tudo que me preocupa mais, como você falou. As CPIs que mal nasceram e já nascem mortas, porque não há interesse, pelo visto de ninguém, de mostrar o óbvio, de aprofundar o óbvio. Ninguém é muita gente, mas de um grupo importante de pessoas e de parlamentares que também não interessa sobre isso, mas também aquelas outras que simplesmente vão passando, nasceram
e já morreram e simplesmente caem no esquecimento de tudo. Talvez nós deixássemos passar uma série de escândalos absurdos que em países minimamente sérios já teriam derrubado pessoas ou simplesmente colocado em cadeia, ou no Japão, como a gente vê, escândalo de corrupções que pessoas públicas tiram a sua vida até por vergonha. Aqui não. Aqui, na verdade, muitas pessoas recebem aplausos. Quantas vezes nós falamos de figuras que saem da cadeia e são recebidas aos braços da população. Um sistema completamente invertido que não passa apenas pelo político, que é chancelado por uma boa parte da população. Talvez um discurso um pouco mais duro, mas que nos faça refletir um pouco mais, como eu sempre deixo a pergunta: qual país nós queremos? Se uma boa maioria quiser o país que caminha para a calamidade, talvez estejamos indo para o caminho certo. Pois é, porque muitas pessoas manifestaram a crença de que a investigação no Congresso Nacional, né, no âmbito do Congresso, seja CPI ou CPMI, ela não vai acontecer porque os parlamentares não querem bancar, muitos têm objetivos em relação ao processo eleitoral e não querem se desgastar, porque seria uma surpresa. Coisas poderiam aparecer que prejudicariam esses grupos políticos. Deixa eu passar para o Mota, para a gente jogar a luz para as outras investigações que estão em curso, né, Mota? E você falava sobre a necessidade de avançar com a investigação, que é preciso que as instituições envolvidas nesse processo consigam identificar quem são os responsáveis, né? A gente tem trazido isso. Só que você é sempre muito cético a respeito do desfecho desse caso. E me lembro, inclusive, você mencionando, bom, daqui a tantos anos, talvez aqui nos Pingos nos Is, nós noticiemos o encerramento ou o arquivamento do caso do Banco Master. Você teme que, apesar de tantas pessoas terem sido citadas, reportagens revelando isso aqui, conversa ali, eventos internacionais, centenas de milhões de dólares, de que isso não dê em nada? Eu tenho certeza, Canhoto, que não vai dar em nada, a menos de alguma mudança drástica e totalmente inesperada no país. Por que eu tenho certeza que não vai dar em nada? É a experiência de uma vida inteira. Desde que eu era jovem, nós discutimos esse tipo de acontecimento no Brasil. Os escândalos se sucedem com muito pouca inovação. É mais ou menos sempre a mesma fórmula. Apenas durante um breve período, aí provavelmente entre 2013, 2014 e 2018, 2019, esse foi o único período que eu testemunhei nos meus 64 anos de vida em que coisas foram feitas na direção de punir políticos e pessoas poderosas e ricas envolvidas em escândalos. Isso aconteceu durante a Operação Lava Jato, que depois foi completamente desmontada. Essa é a tradição brasileira. Essa é a principal diferença entre o Brasil e a maioria das outras democracias. Essa é a principal diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a justiça chega aos ricos e aos poderosos e chega com mão dura. Aqui no Brasil, pelo que a gente tem visto, a punição é só para quem não pode contratar um bom advogado. Isso significa que até criminosos perigosos, violentos, chefes de facção conseguem todos os benefícios previstos na nossa lei, porque eles têm acesso aos melhores advogados. Hoje, no Brasil, essa é a nossa realidade. É muito triste. É isso que me faz descrente, porque essa realidade não está mudando. Hoje, no Brasil, as únicas pessoas que sofreram realmente punições duríssimas foram manifestantes que estavam expressando a sua opinião política. Para eles, a mão da justiça desceu com uma dureza que eu nunca vi na minha vida. Então, como é possível, diante dessa realidade que não está mudando? Ela continua aí. O Congresso aprovou esse projeto de dosimetria, que daqui a pouco cai no esquecimento, não dá em nada, não teve coragem de aprovar a anistia.
Como é que, diante dessa realidade, a gente pode acreditar que essas investigações vão dar em alguma coisa? Só para a gente encerrar essa discussão, daqui a pouco eu vou trazer atualizações em manifestações de Eduardo Bolsonaro e também outros detalhes em relação ao caso que envolve o financiamento do filme de Jair Bolsonaro, né, o filme Dark Horse. Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, porque nós falávamos sobre as outras investigações e a preocupação de muitos que acompanham os desdobramentos dessa investigação sobre quais são os pontos que lhe preocupam quando a gente olha para um caso que é tão amplo, né, que conecta tantas figuras importantes, tantas instituições. Estamos no aguardo do fechamento de uma delação premiada, outras informações surgem no meio do processo. As investigações revelam talvez uma parte desse mega esquema e todos nós ficamos em dúvida sobre quais serão os próximos passos. Os envolvidos serão exemplarmente punidos, Cristiano Beraldo? Há uma dúvida, por exemplo, sobre figuras que integram o judiciário. Qual seria o papel do judiciário caso haja a participação de fato de integrantes do judiciário? Há uma dúvida, né? Há muitas dúvidas, sim. A gente vê uma situação acontecer no Brasil em que dificilmente todos aqueles envolvidos vão pagar pelo que fizeram. Porque é de A a Z, queria ter uma coisa impressionante, como os três poderes acabaram envolvidos numa dinâmica que existia para proteger um banco que estava ali fazendo absurdos com o dinheiro dos correntistas. Agora, existe esse problema. Como é que você vai investigar, por exemplo, o núcleo político, mas não vai investigar ou produzir consequências para aqueles do judiciário? Porque é interessante nós lembrarmos que as evidências já foram demonstradas de forma inequívoca que houve, sim, uma relação suspeita entre membros importantíssimos do judiciário e Daniel Vorcaro. Dinheiro circulou aos milhões, às dezenas de milhões das contas de Daniel Vorcaro e sua estrutura empresarial para familiares de magistrados. Da mesma forma que pessoas intimamente ligadas à presidência da República foram muito bem remuneradas para fazer trabalhos que essencialmente eram trabalhos de influenciar a estrutura do governo federal em favor do Banco Master. E aí tem todas as questões do legislativo. Não vai ter braço e muito menos disposição para que todos esses de A a Z sejam envolvidos e sejam alvos de um processo sério, bem feito, por uma Polícia Federal, por agentes de investigação que sejam isentos, comprometidos com a lei e com a verdade. Porque nós estamos vendo, mais cedo falávamos da mudança de delegado da Polícia Federal porque estava investigando o filho do presidente da República. Então, hoje, o Brasil não tem, é engraçado a gente falar isso, o Brasil não tem clima para fazer uma investigação a sério. Mesmo essa delação se dará se for do interesse da estrutura de poder que comanda o Brasil, não se for do interesse da população brasileira que quer saber a verdade. Então, o Brasil vive um momento de grande tristeza e esse caso do Banco Master serve para nos mostrar de uma forma muito clara como nós estamos afundados numa lama da falta de respeito institucional no país.